Paz do Senhor, Shalom, graça e paz, enfim, seja abençoado. Seja bem-vindo a todos a mais um Papo de Bíblia. Vai ter muita palavra do céu, palavra profética nessa noite. O episódio hoje está mais que especial. Estamos aqui com uma convidada que é uma mulher de Deus, né, que vai trazer uma palavra do céu para nossas vidas. Então, eu já peço para você ir convidando os seus parentes, os seus amigos. Traz todo mundo, coloca aí em volta da mesa, liga a TV e vamos bater um papo de Bíblia hoje com a nossa irmã Sara Campos. Seja bem-vinda, minha irmã. É um prazer te receber aqui, né? Juntamente com meu amigo, pastor Everton Araújo. Amém. Hoje nós estamos desfalcados do pastor Daniel, mas glória a Deus que nós temos a nossa irmã Sara Campos. Amém. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigado, pastor Márcio, pastor Everton. É um prazer muito grande estar aqui, né? Compartilhar um pouco da palavra de Deus, os nossos irmãos de casa também. Com certeza vai ser um papo muito proveitoso, porque falar da Bíblia, falar de Deus, só acrescenta na nossa vida, né? Verdade. E hoje nós estamos com um tema muito especial. Você que gosta de oração, você vai se identificar com a gente, porque a gente vai para a Bíblia. E eu já quero botar nossa irmã Sara aqui, né? Porque a estrela é Jesus, né? Mas ela é a lua hoje, ela tem que brilhar aqui, então ela vai trazer uma palavra do céu para nós. Amém. Minha irmã, o que é que você entende sobre oração? Qual a importância da oração? Como você vê? Como que você vive isso na prática? Qual a importância, de repente, para uma pessoa que está começando agora na fé, não sabe por onde começar? Como que você daria um conselho para essa pessoa? Como que ela começa? Como você fez? Enfim, vamos entrar aqui no papo de Bíblia. Amém. Traz aí uma conexão forte nesse sentido de oração para a gente. Amém. Eu quero começar, né, deixando um versículo da palavra de Deus, muito conhecido dos irmãos. Provavelmente você já até orou, né, citando esse versículo, que é o versículo de Jeremias 33:3. Que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Né? Aqui nesse versículo a gente vê que a oração, em primeiro momento, é um convite de Deus, é um desejo de Deus. Nós oramos, nós buscamos, mas é um desejo de Deus que nós nos relacionamos com Ele. Sim. E a vida de todo cristão, ele precisa ser embasado na oração. A oração, ela é a comunicação. Como que nós vamos ter intimidade com alguém se nós não conversamos com alguém? Né? Como que nós vamos conhecer? Um relacionamento, ele só atinge um grau de intimidade quando você conversa, quando você mantém um diálogo. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos isso, né? Que nós precisamos nos comunicar, falar com Deus, muitas vezes falar das nossas necessidades, das nossas dificuldades em oração para que Ele nos atenda. Eu, particularmente, sou neta de mulher de oração, dirigente de círculo de oração, sou filha de dirigente de círculo de oração e carrego essa herança na minha vida, que é orar, que é buscar a Deus. Esse é o caminho que nós temos para conhecer ao Senhor. Nós temos uma frase, né, que nós como cristãos costumamos dizer sobre a oração, que a oração, ela é a chave da vitória. Verdade. Isso às vezes parece ser clichê, né, pastor Everton, que a oração é a chave da vitória, e às vezes nós ligamos a vitória às vezes a um bem material, a algo passageiro, mas a vitória na vida do crente, ela engloba toda a área da sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida sentimental. Tudo que você vai fazer, você precisa de oração. Então eu aprendi assim, eu aprendi a orar primeiramente com a minha mãe, com o meu pai. Muitas vezes minha mãe dobrava o joelho na beira da cama, né, depois de um dia longo de trabalho. Às vezes a gente não sabia orar, não sabia como funcionava, mas o exemplo dela foi me estimulando a querer falar com Deus. Eu me lembro quando eu era criança ainda, bem criança mesmo, e eu via as irmãs orando e eu perguntava como que eu faria para me falar com Deus. E uma irmã já
que tem muito tempo que eu não a vejo, ela disse assim, você tem que ligar o seu pensamento no céu. E na minha mente de criança eu pensava, eu tenho que pegar um telefone, eu tenho que ligar para Deus, para mim falar na inocência, né? Mas de fato é isso, né? Você se conectar com Deus, você falar com Deus. E talvez você que está aí, você pense assim, mas eu não tenho esse hábito ainda, eu não tenho essa força para me dobrar o meu joelho e orar 1, 2 horas. Não é isso que Deus quer. Essa oração vazia simplesmente para cumprir um protocolo. Deus quer se relacionar com você. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer revelar segredos a você através da oração, através da busca, do clamor que você vai fazer a Ele. Interessante que você falou na questão de hábito. E assim, a gente precisa ter o hábito de orar. Você vê que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Sim. E os seus inimigos não achavam ocasião contra ele porque ele era um homem correto, né? Ele era um homem justo, íntegro, reto diante de Deus. E assim, ele era uma pessoa com muitas responsabilidades. Ele era um dos governadores do maior império até então naquele momento. Então assim, não tinha facilidade que a gente tinha de ter um carro, de ter uma moto, né? Ou até mesmo de ter uma bicicleta, não tinha isso lá para ele. O máximo que ele tinha lá era um cavalinho, né? Mas mesmo assim, ele tinha o hábito de orar, ele tinha horário para orar, tanto que os seus inimigos observavam ele orando ao Deus de Israel. Então, a oração, ela abre portas pra gente, como abriu para ele. Se você pega o capítulo 1 de Daniel, ele reúne os seus amigos para orar. Sim. E aí você pega o capítulo 3, quando o rei Nabucodonosor tem uma visão da estátua, ele tem uma visão e não se lembra, novamente ele chama os seus amigos para orar. Isso mostra que ele era um homem de muita oração. E você falou um outro negócio também interessante, né? De criança, a importância de você que é pai, separar um tempo para você orar com seu filho. Sim. Então, a Sara trouxe aqui, né, uma lembrança dela de infância, da mãe orando, da avó orando. E isso é muito importante. Por exemplo, o meu filho, todos os dias, ele dorme comigo. Eu durmo com ele, né, eu faço ele dormir e a gente vai orar. Então, às vezes, quando ele vai deitar, ele fala assim, pai, vamos orar? É um hábito. Sim. É um hábito nele. E aí eu conto as histórias da Bíblia para ele, e eu conto a história meio diferente, né? Por quê? Para prender a atenção dele, eu falo bem assim, vou te contar a história hoje do pai do Capitão América, Capitão Josué. Aí eu venho e conto a história, ele se amarra, ele acha massa. E aí, com isso, eu vou plantando a Bíblia na cabeça dele, e ele vai conhecendo. Aí ele fala bem assim comigo, assim, tem 5 anos, e fala assim, pai do Capitão Josué nada, você tá me enganando, né? Então, assim, porque eu fiz isso com o meu grandão. Sim. O meu grandão e o meu filho grandão, ele fica escutando as histórias e ele morre de rir. E ele fala assim, pai, é massa. Mas eu tô plantando nele a palavra de Deus, porque é isso que importa. E aí, eu tô fazendo uma linguagem que ele entende que era alguém relevante, que era alguém importante. Porque se você traz hoje pra história do Capitão América, que é um filme conhecido, todas as crianças gostam de ter um bonequinho, ele também tem. Então, quando eu trago isso, eu falo assim, tá vendo, filho? Assim como o Capitão América aqui, ele tem um destaque, o Josué também tinha. Ele era uma autoridade espiritual, ele falava com Deus face a face. E é assim que a gente precisa fazer. Então, quando a gente tem esse despertamento, a gente vai colocar lá dentro da cabeça dos nossos filhos memórias. Isso nunca é apagado. Assim como você, eu vim para a igreja com 12 anos de idade. E as minhas maiores experiências, até nos dias de hoje, com Deus, foi quando eu tinha entre 12 a 15 anos de idade. As maiores revelações que eu tive foi nesse período. O maior mistério que eu tive foi com 15 anos de idade. No monte estava eu e o meu pai. Meu pai é um pastor, um grande homem de Deus. E eu vi coisas que nunca mais eu vi. Nunca mais eu vi. Quando eu conto o mistério que eu vi, tem gente que fala assim, dessa forma eu nunca vi. Eu me lembro quando uma das experiências, né, com a igreja no monte, eu tinha entre 12 para 13 anos.
A igreja foi subindo um monte, toda a igreja. E aí, quando a gente começou a orar que a igreja tinha muitas crianças, foi uma média de 70 pessoas pro monte. Quando a igreja começou a cantar, o caminho para subir até o monte acendeu. Algo espetacular, entendeu? Então, assim, por exemplo, nunca mais eu vi isso. Eu vi quando eu era criança. Nunca mais eu vi isso acontecer. Porque Deus mudou? Não. Mas o estilo da igreja hoje está mudando. Então, por isso que é importante a gente abordar essa questão de oração, abordar essa questão desde criança, desde muito novo. Se você tem um filho que serve a Deus, incentive ele para oração. Porque existem várias maneiras de Deus falar com a gente. Deus fala com a gente por meio da palavra. Deus fala com a gente por meio de um vaso. Deus fala com a gente de várias maneiras, mas só existe uma maneira de nós falarmos com Deus. É a oração. Pastor Daniel, é interessante algo que... Pastor Márcio, me ajuda aí. Pastor Márcio, tô sentindo falta aqui do pastor Daniel. Pastor Márcio, é o hábito que o pastor Daniel sempre fica aqui desse lado. Mas vamos lá, pastor Márcio, a Sara falou algo aqui muito interessante sobre essa questão de oração, e o senhor complementou também falando sobre Daniel, que a gente chega a um pensamento que só precisa orar quem está na prova. Dependendo da cultura da igreja, se é ensinado que você só precisa orar quando você está na prova, principalmente quando você está passando provas financeiras. Então Daniel, ele vem totalmente nessa contramão, porque sim, Daniel, quem vê Daniel ali, poxa, Daniel ele já tem um status no reino, ele já está estabelecido, ele já tem uma posição de destaque. Quem olha para ele vai dizer assim, poxa, esse cara tá orando para quê? Sim. Ele tá orando porque ele quer manter o relacionamento. E às vezes as pessoas, quantos de nós, né, em algum momento já não tivemos essa situação? A gente ora quando a gente tá na prova, mas chegou na bênção, a gente dá aquela esfriada. E Daniel, ele vai nos ensinar a que ponto, ou até quando eu devo orar, ou quanto tempo eu devo orar, ou em qual momento da minha vida que eu devo orar, só na prova? Só quando eu estiver sendo perseguido, humilhado? Isso aí. Não, ele tá na luta, ele tá cativo, ele tá num lugar que não é o dele, a cultura não é a dele, ele tá longe dos pais, dos amigos, mas ele não deixa de orar. Só que quando ele é honrado, ele ainda mantém o mesmo princípio, a oração. Ele vai ser estabelecido, ele vira a primeira pessoa mais importante do reino, depois do rei, no capítulo 6. E a grande questão que levantaram contra ele, até porque ele foi parar na cova lá, não é porque ele era um cara ruim de serviço. Não, eles foram lá no trabalho dele, foram pesquisar e não acharam nada que pudesse usar contra ele. A única coisa que puderam usar contra ele é que ele orava. Sim. E isso é muito importante. Se alguém puder usar, a única coisa que te puder usar contra nós é que a gente ora, tá bom demais, né, Sara? É verdade. Porque as pessoas vão tentar de todas as formas caçar alguma coisa. Não, é porque fala assim, é porque fala assado, é porque... Mas quando olhar pra gente e ver que nós temos uma vida de oração, que esse seja o nosso pecado, porque a gente ora muito. Verdade. Que a gente não resolva as coisas no braço. Mas aí você começa a olhar a vantagem de você orar. Aí você vai para Daniel. Deus livrou ele na cova. Sim. Porque ele era homem de oração. Tinha depósito, oração é depósito. Isso daí, beleza. Ananias, Misael e Azarias. Os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que Deus livrou eles? Oração. Eram os parceiros de oração. Então, a gente viver uma vida de oração, a gente tá juntinho de Deus. Sim. E não tem pessoa melhor do que você andar, né? É a pessoa de Jesus. O que você acha isso, minha irmã? Você dizendo aí, né, sobre orar e andar junto com Deus. Eu estava até lendo um pouco sobre isso, porque a ideia de oração mesmo, bíblica, né, trazida ali da sua ideia mais original, é justamente essa, se unir a Deus.
que é a palavra tefilá, né, que significa juntar, unir. Quem ora está unido a Deus, quem ora está junto de Deus. Uau. E falando ainda de Daniel, essa observação que você fez sobre a vida dele, até no final da vida de Daniel, ele colheu frutos da vida que ele teve de oração na sua juventude. Ou seja, depósito, exatamente, né? Quando ele chega diante, né, daquela visão ali de Beltesazar, que ele já é um velhinho, ele já não tem mais a mesma força. Talvez naquele momento Daniel não conseguia mais se dobrar como ele se dobrava na sua juventude, né? Imaginando aqui, talvez ele não se curvava como ele se curvava, porque ele já estava numa idade avançada, mas a gente vê que a vida de comunhão, a vida, porque oração ela não pode ser um momento. A oração, a comunhão com Deus, ela precisa estar integrada na nossa vida. No final da vida, eles perguntam, és tu aquele mesmo Daniel? Porque a aparência dele tinha mudado, mas a intimidade dele era a mesma. Sim. Então, nós vamos mudar. Nossa aparência vai mudar, talvez nós vamos mudar de território, de ambiente, mas algo que precisa ser jamais negociável é a nossa intimidade com Deus. Foi o que você falou, né? Ele preferiu sofrer as duras penas do que ficar um dia sem orar. Ele preferiu ser penalizado do que ficar um dia sem orar. E Sara, é muito legal essa ideia que nós estamos desenvolvendo aqui, esse pensamento nesse papo de Bíblia. Inclusive, eu quero até falar para você que está nos assistindo aí, todas as terças-feiras, às 19 horas, vai pro ar um episódio novo sobre o Papo de Bíblia. Esse que nós estamos falando com você aqui hoje, a temática é sobre oração. E uma coisa muito importante é que a oração, ela é como a gente trata a questão da adoração. A oração, ela tem que ser um estilo de vida. E quando a oração é um estilo de vida, você não consegue tomar nenhuma decisão que você não ore antes. E eu até separei um texto aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que é um dos menores versículos da Bíblia, e é um clássico. Orai sem cessar. E aqui, orar sem cessar não está limitando a uma condição financeira, a uma condição de saúde, a uma condição geográfica, é orar sem cessar. Independente, tá na luta, tá na prova, orar sem cessar. Tá na saúde ou na doença, orar sem cessar. Sim. É basicamente um casamento. É verdade. E é interessante, Everton, que a oração ela é tão importante na vida do crente que até o próprio Jesus teve uma vida de oração. Uau! Jesus, se você for olhar assim de forma natural, você pode pensar, Jesus não precisava orar, ele era Deus. Sim, né? Verdade. Ele é Deus. Ele não precisava orar, mas ele orou muito. Ele orou a ponto dos discípulos olhar para ele e querer que eles ensinassem. Na verdade, a oração que nós temos como modelo foi o próprio Jesus que nos ensinou. Nós vamos ver Jesus muitas vezes publicamente orando, como naquela passagem ali de Lázaro, como outras passagens, nós vamos ver Jesus falando em público com Deus. Para quê? Para nos ensinar que ele tinha contato com Deus, ele tinha momento ele tá vida alinhada com Deus. Dando esse princípio para os discípulos, né? Porque ele foi questionado sobre isso por eles, sim, né? Sim, exatamente, sobre oração. E outra coisa que eu acho interessante a respeito de Jesus é que Jesus ele quebra esse protocolo, às vezes burocrático, que estava implementado ali no Antigo Testamento sobre aquela oração no templo. Sim. Não, Jesus ele aproxima. Não, vai para o quarto. Uau. Porque a comunicação, se a gente observar, se você for querer bater um papo com alguém em um estádio, vai ficar difícil a comunicação. Você não vai conseguir ser entendido. Sim. E a pessoa também não vai conseguir te responder. Agora, se você vai para um lugar mais isolado, você consegue ouvir, você consegue entender a comunicação estabelecida e a intimidade entre ambas partes. Então, Jesus ele está ensinando o quê? A oração ela não é algo para você se exibir, para você dizer, olha como que eu oro, olha como que eu sou uma pessoa de oração. Uau. Pelo contrário, a oração é algo íntimo. O resultado da sua oração, ela vai ser manifesta em público, mas a sua intimidade com Deus, ela precisa ser particular. Sim. Uau. E o que eu acho interessante, você falando de Jesus, que para mim é o maior modelo. Verdade. Você quer copiar alguém? Quer ter Jesus. sucesso? Copia Jesus. Paulo disse, né, 1 Coríntios 11, sede
sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele gosta tanto disso que ele repete em Efésios 5, primeiro. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado. Então, você quer imitar alguém para ter sucesso? Imita Jesus. O que eu acho interessante, aqui no Lucas capítulo 6, versículo 12 e 3, diz assim: E aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus passou uma noite inteira de oração. Estava falando com o Daniel aqui, antes de vocês chegarem, que eu não vou ao monte para orar 10 minutos. Porque Jesus falou com os seus discípulos assim, não conseguiram velar comigo nem uma hora. Se for para eu ir no monte e não orar pelo menos uma hora, eu não vou ao monte. Eu prefiro orar na minha casa. E tá tudo certo, o importante é orar. Mas, por quê? Porque eu tô vendo o meu modelo de oração passando a noite. E olha que interessante, o verso 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, e quem também deu o nome de apóstolo. Jesus, ele estava aqui, mas ele era Deus. Ele vai orar para pedir a Deus discernimento para quem ele vai chamar para ser o seu discípulo. Então, Jesus está pedindo direcionamento. Oração também serve para direcionamento. Tu vai fechar uma parceria, tu vai fechar um contrato, tu vai mudar de vida, vai mudar de cidade, vai mudar de nação e você não pergunta a Deus. Nós estamos vendo aqui Jesus, para escolher os seus discípulos, ele passa uma noite em oração. E a gente quer tomar decisões importantes de aliança. Porque ele vai andar com esses 12 aqui todos os dias. Ele vai comer com esses 12, ele vai dormir com esses 12. E aí a pessoa quer entrar no relacionamento, isso é pra você, pega essa aí porque essa é forte. Você vai entrar no relacionamento, vai namorar, vai casar e não ora a Deus. Não ora com aquele que já sabe o futuro. Verdade. Você não sabe o que vai acontecer daqui um dia, daqui a uma semana, um mês, um ano, mas Deus sabe. E aí você deixa de pedir direcionamento a ele, porque você vai fazer uma aliança com uma pessoa, você não faz. E muitos fracassam porque querem ter o tempo todo o controle da sua vida. É verdade. Mas eu sempre falo, quer ter sucesso? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo fará. E como que a gente faz isso? Oração. Orando. Então Jesus era um homem de muita oração, Everton. Muita oração. Uma coisa interessante, pastor, é que a gente conhece muitas pessoas, né? Eu particularmente conheço muitas pessoas que ele não gosta de orar. Ele fala, eu não tenho tempo para orar. Meu Deus. Jesus. Eu conheço muitas pessoas assim, que ele não tem tempo para orar. Mas aí ele passa uma boa parte do tempo com coisas que não trazem proximidade com o céu, rede social, enfim, com tantas inúmeras coisas que ele consegue arrumar tempo, mas para orar ele não tem tempo. E a gente vê até Jonas, né? Quando Jonas vai parar dentro do ventre do peixe. Verdade. Essa é uma oração que eu não quero fazer. Missionário Sara, pastor Márcio, olha só como que isso é fantástico. Se ele tivesse obedecido, se ele tivesse, tudo bem, Senhor, eu não quero ir, mas se ele tivesse pelo menos orado antes de comprar a passagem, de tomar aquela decisão, muita coisa poderia ser evitada. Olha onde ele foi orar, e não sou eu que estou dizendo, é ele que diz. Sim. Do ventre do inferno clamei eu. E aí, olha um outro cenário que a gente tem também, eu quero até que você fale um pouco a respeito disso, né? Nós temos um outro cenário, a irmã Ana. Olha que cenário fantástico. A irmã Ana, ela é a primeira esposa, ela está vivendo ali um cenário de rivalidade, de perseguição, de afronta, de implicações, mas ela vai resolver no templo. Ela não deixa de ir para o templo, de ir para o templo orar, de ir para o templo falar com Deus. E aquele dia que ela foi orar, que ela fez o voto com Deus, 1 Samuel capítulo 1, aquela oração mudou a vida dela. Às vezes a gente vai orar e a gente quer ser entendido. A gente quer ser acolhido, a gente quer que as pessoas entendam a nossa dor e nem sempre a gente vai ter a nossa dor entendida. A Ana não teve a dor dela entendida por alguém que estava no templo, mas ela
continuou orando e aí o sacerdote liberou uma palavra para ela. Sim. Mas ela estava Orando. ela estava em oração. Sim. Falando de Ana, né, a gente vê um grande exemplo. E o que eu acho interessante na vida de Ana é que a Bíblia diz que ela estava muito angustiada, né? Ela estava muito entristecida por conta de tudo aquilo que ela estava vivendo. Mas o caminho que ela encontrou foi a oração. Uau! Muitas pessoas, no momento de aperto, no momento de dor, elas buscam outros refúgios. Talvez até você que está aí agora em casa, você, num momento de conflito, num momento de humilhação, você buscou ajuda de amigos, você buscou solucionar com a força do seu braço. Mas quando a gente olha para a vida de Ana, a gente vê que, com toda a debilidade dela, ela foi no lugar certo. Ela usou a ferramenta certa. A Bíblia diz que Penina irritava Ana para embravecer ela. Penina não queria ver a Ana humilhada, a Ana triste. Ela queria ver a Ana brava. Ela queria ver a Ana descontrolada. Tirar a Ana do sério. E que a oração fez? A oração equilibrou. Trouxe equilíbrio. Porque em vez delas embravecer e ela responder à altura da ofensa, ela foi equilibrada pela oração. Sim. E unindo aquilo que vocês estavam falando aqui sobre a oração, sobre a resposta de oração, Deus ele se compromete em responder a nossa oração. Certeza. Como o pastor Márcio disse, Deus, ele responde a oração. Se você quiser saber com quem você precisa fazer aliança, com quem você precisa fazer um negócio, o que você precisa de direcionamento para a sua vida, ore ao Senhor e ele vai te responder. Porque isso é uma promessa dele. Sim. Ele se comprometeu, clama a mim e eu responder-te-ei. Que sentido teria orar e não ter resposta da oração? Não, mas sabe o que acontece, pastor Márcio? É porque às vezes a gente quer orar e a gente estabelece padrões de resposta. A gente quer orar e quer que Deus nos responda dentro daquele padrão que agrada ao nosso coração. E Deus responde. Sim. Só que ele não nos responde dentro do nosso padrão. Ele tem o padrão dele. Sim. Ele vai te responder. Ele vai te responder. Ele vai... De alguma forma, ele vai te responder através de uma canção, através de um livramento, através de um sonho, através de uma visão. Ele vai te responder. A gente tem que estar ligado na resposta de Deus. O que a gente deve se desarmar é quanto a gente querer um padrão estabelecido da resposta da nossa oração. Verdade. Às vezes ele responde sim, às vezes ele responde não, às vezes ele responde espere. Não, e às vezes até o silêncio de Deus é uma resposta. É uma resposta. Sim. Isso não quer dizer que a gente vai, né? Então, a caminhada de oração ela é constante, né? A gente não ora simplesmente para ver um resultado acontecer. A gente ora, como a gente disse a princípio aqui, para ter comunhão com Deus. Sim. Para ter relacionamento com Deus. E todas essas coisas, elas vão sendo acrescentadas ao ponto que nós vamos conhecendo o Senhor, conhecendo a sua vontade ao nosso respeito. Muitas pessoas perguntam, talvez você já até se fez essa pergunta, como que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Como eu vou ser direcionado naquilo que Deus tem como propósito para a minha vida? Ore ao Senhor. E ele vai falar com você, talvez na palavra, talvez ele vai usar uma pessoa, mas se você estiver em contato com ele, ele vai te responder. Não, e eu vejo que a oração, principalmente quando a gente começa a observar a vida de Jesus, a oração, ela num primeiro momento, ela não te livra dos momentos difíceis que você vai passar na vida. Verdade. Mas ela te ajuda a passar, porque a oração é a maneira que você fala com Deus. Quando Jesus foi passar pela cruz, antes ele teve que passar pelo Getsemane. E lá no Getsemane, ele tá orando. Ele tá orando. E olha que interessante, quando ele termina de orar, o que acontece? Os anjos, o Senhor envia anjos para confortar ele. Verdade. Então, toda vez que você orar de uma maneira sincera, independente da situação que você vai buscar, Deus vai responder a sua oração. Por quê? Senão você vai desanimar de orar. Verdade. Porque o que Deus quer conosco é relacionamento. Quando você se relaciona com Ele, Ele fala com você. Sim. A Bíblia, em todo tempo, o Senhor está falando isso. Ele fez isso, né? Com Adão, eu acho extraordinário.
as pessoas falam bem assim, eu vejo alguns pregadores falando assim, quando você pega o Velho Testamento, você vê Deus, né, irado, as páginas, se você torce a Bíblia e sai sangue. Eu não consigo enxergar assim. Adão peca, beleza? Vem no capítulo 4, vem os filhos de Adão, Caim e Abel. Caim mata o seu irmão e Deus está falando com Caim. Verdade. Deus não condena Caim, Deus não pune Caim, Deus faz uma pergunta a Caim. Olha a misericórdia de Deus, Deus está falando, Deus podia falar bem assim, realmente eu errei, eu quero matar todos os seres humanos, realmente é um erro. Deus não faz isso. Então, tipo assim, o amor e a misericórdia de Deus é tão grande porque o tempo todo Deus busca relacionamento com a gente. O tempo todo Deus está buscando. E eu quando eu começo a ver a história de Jesus, eu falo assim, Jesus está nos dando uma lição que quanto mais comunhão nós tivermos com Deus através da oração, vai resultar em coisas grandiosas pra gente. Aí você vai em Lucas capítulo 4, versículo 1, fala assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo. Se você vive uma vida de oração, certamente você vai ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não significa que você está falando em línguas, que você está sendo cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo é o resultado que você carrega na sua vida diária, como as pessoas olham para você, como as pessoas veem você, o seu caráter dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua igreja, dentro do local de trabalho, aonde você está. Quando você é cheio do Espírito Santo, a sua palavra fala, e você fala com as suas palavras, e as pessoas ouvem e olham para você e enxergam Cristo em você. Isso é ser cheio do Espírito Santo para mim. Por isso é importante nós mantermos uma vida de oração. Pastor Márcio, uma coisa interessante, né? Nós falamos sobre isso aí, principalmente a gente usa Jesus como exemplo, e Jesus, como a missionária Sara falou, ele veio exatamente para quebrar esses padrões religiosos, essa liturgia, vamos colocar, existe muito uma hipocrisia religiosa, principalmente no momento da gente orar. Jesus, ele traz para perto. Ela usou muito bem esse exemplo. Jesus traz para perto. E a oração universal que todo mundo conhece. Sim. Você conhece essa oração. Qual foi a palavra que Jesus iniciou nos ensinando a oração? Pai Nosso. Traz para perto. Eu tô sentindo Deus aqui. Não tem como a gente falar de oração e não sentir Deus. Verdade. Jesus, ele traz esse ensino. Traz pra perto. Você é filho. Deus não tá sentado no trono. Porque tem gente que ora como se Deus fosse um velhinho sentado no trono com cetro de justiça. Aquele velhinho carrasco. Não. Ele é um pai. Ele tá sentado no trono, mas ele também tá aqui como um pai, tá observando o seu filho, e é isso, ele quer que a gente se relacione com ele, ele quer se relacionar conosco como um pai se relaciona como um filho. Isso é tremendo demais, né? O que você está falando, Jesus, ele aproxima, o desejo de Deus é tão grande de se aproximar da gente, que quando Jesus morre, ele rasgou o véu de cima a baixo, de tanto que ele quer se relacionar conosco. E a figura do pai é o que você falou, é o cuidado, né? A figura do pai é o afeto, é aquela segurança que você tem de se aproximar sem reservas, sem cerimônias. Isso faz com que a gente se sinta à vontade na presença de Deus. Sim. Uma palavra que o pastor Márcio disse aqui que eu acho primordial para uma vida de oração: sinceridade. Humildade, sinceridade. Não são as palavras bonitas. Orar sem querer impressionar Deus. Exatamente. Não é, né, a forma com que nós vamos. Para você ser uma pessoa que vai tocar o coração de Deus, você só precisa ser sincero. Sim. Ele se agrada dos sinceros. A palavra diz que com os sinceros ele tem intimidade. Não adianta a gente querer usar palavras difíceis, aquele negócio, elaborar um enredo ali para querer impressionar. Deus nos conhece. Foi ele que nos formou. Isso aí, Deus nos conhece. Ele nos conhece. Ele sabe se a gente está sendo sincero mesmo, Sim. ou se a gente só está querendo impressionar ele com palavras bonitas da boca para fora. Então, eu tenho uma grande experiência. Eu me lembro que, eu já contei isso aqui pros meninos, que acho que 2016 para 2017, eu
Tava num domingo pela manhã, conversando com meu pai, era umas 7 horas, nós estávamos na porta da igreja, e um colega do meu pai de infância chegou para ele, né, drogado, alcoolizado, e falou assim: pastor, não aguento mais essa vida. Ele era amigo do meu pai foi um homem que sem Deus era terrível, né, cheio de vícios e tal, e ele falou com meu pai, e eu fiquei olhando ali, ele conversando com meu pai, tava do lado, né. Aí teve um momento que ele deu uma brecha. Eu falei assim, agora eu entro. Eu falei assim, você quer mudar de vida? Aí ele falou, eu quero mudar de vida. Minha família vai me deixar, se minha esposa me deixar, eu vou virar mendigo. Porque meus filhos já não me respeitam mais. Puxei faca pro meu filho, a gente caiu na mão e foi um negócio terrível. Eu não aguento mais essa vida, eu não quero essa vida. Eu falei assim, se o senhor quiser mudar de vida, vou passar lá na casa do senhor hoje. Às 18 horas, o culto começa às 19. Nós vamos vir pra cá e nós vamos orar na igreja. O senhor quer mudar de vida? Aí ele falou assim, ficou olhando pra minha cara. Ele falou assim, eu quero. Falei assim, olha, se o senhor seguir o meu conselho, e eu vou te ajudar. Se o senhor não mudar de vida, eu rasgo a minha Bíblia. Agora, se o senhor fizer o que eu tô falando que é pro senhor fazer, o senhor vai ver que você vai mudar de vida. Glória. Fui, passei na casa dele 18 horas, ele tava dormindo. Falei com a esposa dele, ó, fala com fulano que eu vim aqui, que eu cumpri minha parte, falta ele cumprir a dele. Quando deu umas 7 horas, ele foi pra igreja, assistiu o culto, tava com a cara toda amarrotada, mas a gente orou. E aí ele falou assim comigo, pastor, eu não sei orar, como é que eu vou orar? Como é que eu vou orar? Eu falei assim, você vai falar pra Deus aquilo que você falou comigo e com meu pai de manhã. Você não aguenta mais essa vida. Desse jeito mesmo? Eu falei, desse jeito. Vamos lá, vamos lá. Aí ele começou, Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu sou um miserável. Aquela oração sincera, que não tem como. Eu comecei a orar junto com ele, abracei ele, a gente começou a chorar ali. E foram assim, todos os dias eu passava na casa dele e orava com ele. Todos os dias. Aí ele se converteu e conseguiu largar aquele vício. Infelizmente, o Senhor recolheu ele, né? Pouco tempo depois, né? 5 anos depois. E o Senhor recolheu ele. Mas assim, Deus fez. O Senhor libertou ele daquele vício maldito. Cara, 20 anos, né? Vivendo naquele vício, naquela escravidão. Não conhecia a vida com a esposa. Nunca tinha saído com a esposa para ir num passeio, para tomar um sorvete, coisa simples que o diabo tira através do vício. Então isso aqui é um alerta para você, né? Você pode ajudar pessoas através da oração. A intercessão, ela é extraordinária. Nós vamos ver Jó 42:10 falar que o cativeiro dele mudou quando ele orou pelos seus amigos. Então, uma das funções da igreja é interceder por aqueles que estão lá fora. É de falar mesmo, Senhor, o meu pai está lá. Eu vejo pessoas que estão na igreja preocupadas em ganhar muitas almas para Jesus, mas estão perdendo sua família. Para mim, Everton, o maior pregador do evangelho, né, foi Noé, porque ele ganhou toda a sua família. Toda a sua família entrou com ele no barco. Todo mundo acreditou na visão que Deus deu a ele. E você está sendo assim em casa? Você está ganhando toda a sua família olha para você e dá o mesmo testemunho que Deus deu de Jó? Então é muito importante que nós possamos estar vivendo uma vida correta diante de Deus, sendo justo, íntegro, honesto, né? Sendo uma pessoa que as pessoas confiem. Quando as pessoas olham o seu resultado e vê quem você é, o que Deus está fazendo na sua vida, as pessoas vão querer esse mesmo Deus que você. É verdade. Por isso que Jesus não tinha dificuldade de apresentar Deus. Porque as pessoas viam o resultado de Jesus. E quando você olha a Bíblia, Jesus praticava um milagre, uma cura. Ele ia para o monte orar. Ele ia para o deserto orar. Ele ia orar. Por que ele venceu o diabo? Que orou. 40 dias de jejum e oração. Quer vencer o diabo, quer vencer a luta, quer vencer as barreiras, quer vencer as adversidades, vive uma vida de oração. Não existe uma vida com Deus para você vencer um inimigo. E nós temos pelo menos três grandes inimigos: a carne, o mundo e o diabo. E a maneira que nós vencemos a nossa carne é a oração, é a leitura da palavra de Deus, santificando a nossa vida. Como que a gente vence o mundo? É orando. Como que a gente vence o diabo? Orando, porque se você tem comunhão com Deus,
Você não vai dar lugar ao diabo. E a Bíblia é muito categórica a dizer, não deis lugar ao diabo. Não é isso, Varô? É verdade. O senhor falando aí de intercessão, pastor, eu posso olhar para minha história, a história da minha família, da minha casa, né? O senhor contando essa história, eu me identifiquei porque nós ficamos 20 anos orando pela libertação do meu pai. Ai, coisa Meu pai linda. ficou 20 anos nas drogas, 10 anos no crack. Tudo que ele poderia descer, ele desceu. Né? Meu pai, afastado do caminho do Senhor, era dirigente de igreja. Ai, ó. Minha mãe crente, o Antigo Testamento tá todo lá em casa, sabe? Moisés e Miriam. Meu Deus. Então, assim, o ambiente era um ambiente cristão mesmo, meu pai estando... Então, assim, eu ainda era adolescente quando o meu pai, ele estava no fundo do poço, né? Ele começou a beber, começou a usar algumas drogas, depois ele realmente foi ao fundo do poço. E eu nunca vi a minha mãe esmorecer na oração. Glória a Deus. A minha mãe orava pelo meu pai, a minha mãe orava por nós. Isso é quê? forte, hein? Isso é que forte. hoje eu estou aqui fruto da oração da minha mãe. Uau. Porque é uma mulher que não tinha oportunidade, não tinha tempo, trabalhava muito, mas dobrava o joelho para orar. Aleluia. Nós estamos aqui como fruto da oração dele. Glória a Glória a Deus. Deus salvou meu pai. Depois nós aprendemos a orar. Aí. Glória E a quantas Deus. vezes, a gente falando de Ana aqui, eu me lembro de entrarmos na oração à meia-noite na igreja e eu sentar no canto como Ana e gritar com amargura de alma, porque queria ver a libertação do meu Glória. pai. Aleluia. Como é importante perseverarmos na oração. Não Glória a desista de Deus. orar. Aleluia. Se você está orando por o seu filho que está nas drogas, não desista de orar. Se você está orando pela sua família, por uma causa que talvez aos seus olhos é impossível, não há recursos na terra, mas os recursos do céu ainda estão à disposição de um filho Amém. que dobra o seu Aleluia. joelho humildemente para falar com Deus. Glória Deus a resgatou Deus. meu pai das drogas. Aleluia. Deus Glória a libertou meu Deus. pai. Meu pai está firme na presença de Deus. Glória a Aleluia. Deus. Meus pais não se divorciaram. Aleluia. Porque no meio desse percurso, eu me lembro do último dia que meu pai usou droga. Meu pai usou droga 3 dias direto. Nós tínhamos um comércio lá em Guarapari e ele... Não, eu cheguei da escola bíblica dominical, ele ainda estava na rua virado. E nesse dia minha mãe, ela viu aquela situação, ela pensou, eu preciso dar um basta. E ela entrou dentro do quarto que meu pai usava droga para orar. Olha. Que Como que testemunho, hein? Deus, Meu Deus. ele realmente ele não está com seu olhar fixado no ambiente que nós estamos. Talvez você que vai me ouvir, você vai estar num cenário que você pensa, Deus não vai me ouvir aqui, mas Ele ouve. Mesmo se você estiver na prisão. Verdade. Talvez alguém vai te apresentar esse vídeo e talvez você vai estar na rua. Clame, porque Meu Ele vai Deus. te ouvir. Aleluia. Dentro daquele quarto, minha mãe orou. E Deus falou com ela. Não usou profeta, falou audivelmente para ela. Aquele Ela foi o conta. dia, aquele foi o dia do basta. E Deus falou com ela naquele dia, hoje é o último dia. Aleluia. Oh, maravilha. Minha mãe pensou, Deus está me dando liberação para ir embora. Deus está me dando liberação para me separar, me Seguir a divorciar. Mas vida. não, aquele era o último dia que meu pai usou droga. Uau. Meu pai passou por casa de recuperação, pastor Everton. Meu pai passou por terapeutas. Tudo que a psicologia, as terapias poderiam fazer. Meu pai foi para o Rio de Janeiro, Meu que é do Deus. interior do Rio. Ficou internado em clínica de reabilitação, meses. A gente ia, viajava. E nada disso resolveu. Esses recursos, eles têm o seu limite. Sim. Mas a oração, ela vai além dos recursos humanos. Aleluia. A oração, ela cruza a fronteira da impossibilidade. Quando o Meu médico diz Deus. não, quando o psicólogo diz não, quando tudo à sua volta diz não, você dobra o joelho e fala com aquele que é maior do que a medicina. Aleluia. Aquele que é maior do que a terapia. Aleluia. E Glória a ele Deus. resolve. E isso é um dos maiores testemunhos da minha vida. Né? Eu não tenho um testemunho no mundo, mas eu vi Deus fazendo algo extraordinário na minha vida, na minha casa, na minha família. O meu casamento é fruto de oração, o meu ministério é fruto de oração. Tudo que eu tenho é fruto do Glória a contato com Deus. Deus. Talvez
esses últimos dias, né, a gente tem ouvido falar muito disso, e não tem nada de errado com isso. Mas a gente ouve muito falar sobre network, sobre as conexões. Sim. Você não tem alguém melhor para você se conectar do que Deus. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Às vezes você acha que você precisa se conectar a alguém forte para você chegar a algum lugar. Eu te garanto, se conecte com Deus, que Ele te leva onde a Latam não te leva, onde a Gol não te leva, onde amigos influentes não te levam. A oração, ela tem esse poder. E Sara, é muito poderoso isso que você acabou de falar. Que testemunho fantástico. Que testemunho fantástico. E eu sempre falo que a oração, ela entra aonde as ONGs não entram. A oração entra onde os médicos não entram. A oração entra onde a polícia não entra. A oração vai, porque a oração ela não se limita a fronteiras, a limites municipais, estaduais, a limites de país. A oração ela rompe tudo. Verdade. A oração, ela rompe fronteiras. E daqui a pouco nós vamos orar, mas eu quero que você continue falando aí. Tá muito gostoso aqui esse clima, ouvir. Ela tá com esboço ali. Eu sei que além desse testemunho que está sendo impactante aqui pra gente, nós estamos impactados com esse testemunho. E eu quero que a Sara deixe aí mais aí pra gente, pastor Márcio. Quero que ela fala aí, mano. entregue aí. Não, hoje você vai entregar aí. Vai entregar tudo, né? Entrega tudo, mano. Gasta tudo. Nós estamos aqui nesse papo de Bíblia, gente. Vocês que estão nos assistindo agora, eu creio que essa atmosfera também tá aí nesse ambiente que você está assistindo, mas aqui, assim, tá uma atmosfera muito forte aqui, muito boa. Pode continuar, missionária. E a gente falando sobre essa perseverança na oração, o exemplo que nós usamos de Ana aqui, Ana orou ao Senhor. Ela estava abatida, triste, recebeu a palavra, mas não saiu grávida. Não saiu com milagre. Não saiu com a resposta imediata. A Bíblia diz, depois de algum tempo, Ana engravidou. Então, às vezes a gente está orando há 1 ano, há 2 anos, há 7 anos, e nós não estamos vendo resposta de Deus, mas não significa que Deus não está ouvindo a nossa oração. Não significa que Deus não está atendendo. Uma coisa que eu aprendo na minha vida, assim, eu uso isso para minha vida, é que a caminhada com Deus, ela não é como um miojo que você prepara em 3 minutos. Legal. A caminhada com Deus não é como um lanche de fast food. A caminhada com Deus, muitas vezes, ela vai perdurar por anos para você orar e receber uma resposta de Deus. Sim. Então, assim, eu gostaria de deixar isso fixado no seu coração, você que está me ouvindo. Insista em orar. A Bíblia fala, persevere em oração. Por que Deus fala isso? Porque Ele sabe que tem momentos da nossa história que nós queremos desistir. E foi exatamente o que a Ana fez. Ela perseverou em orar. Nós tá lá no texto. A gente se cansa. A gente pensa assim, por que eu vou continuar orando se Deus não resolve essa questão? Se Deus não resolve essa causa? E às vezes, isso é tão interessante, pastor Everton, que às vezes Deus, Ele realmente dificulta a nossa vida pra gente orar. Sim. Ele fecha algumas portas pra gente orar. E você pergunta assim, por que Deus não resolveu isso? É porque talvez se Ele fizer imediatamente, você deixa. Meu Deus. Se Ele fizer imediatamente, você abandona. Então, para Ele te manter ali preso com cordas de amor, às vezes Ele aperta um pouquinho. Às vezes Ele dificulta para que a gente não saia da dependência dele. Verdade. Olha só, Sara, você falou algo aí muito forte. Eu tenho até uma mensagem que Deus me deu falando sobre o rei Josafá, que eu uso essas 3 ilustrações, né? Os 3 motivos porque uma guerra vem contra nós. Primeiro, uma guerra vem contra nós porque é resultado de aliança que nós fizemos lá atrás, que é o cenário ali, né? De 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo, as guerras se levantam porque a gente, infelizmente, não pensou, não analisou para tomar uma decisão. Infelizmente, a gente não pensou, não analisou para tomar uma decisão. E o terceiro motivo porque uma guerra se levanta é exatamente para nos fazer orar. Sim. Exatamente para nos fazer orar. Porque quando Josafá está naquele cenário ali, enfrentando o inimigo, enfrentando aquela guerra que está por vir, quando ele está ali, o inimigo está às portas, alguém vem dar notícia para ele e fala com ele, olha,
O inimigo tá às portas, está aproximadamente 40 quilômetros de Judá, tá batendo aqui na porta, tá chegando. Qual é a atitude dele? Ele vai para o templo orar. Então tem muita guerra que se levanta contra nós que é só para nos fazer orar. É verdade. É só para nos fazer voltar para o caminho da oração. Que às vezes a gente esquece desse caminho da oração. E no percorrer desse caminho de oração, o Senhor, ele age de maneira extraordinária. Você vê que, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, os discípulos Pedro e João estavam indo para o templo orar. Verdade. À tarde. E aí o que aconteceu? Nessa caminhada, alguém estava precisando de um milagre. A gente precisa entender que a gente é portador do milagre. Glória a Deus. Porque, não é porque a gente é bom, porque o Espírito Santo está em nós. Nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. Jesus não curava? Ele continua curando através da sua igreja. Então, quando você impõe a mão sobre uma pessoa e você fala, recebe a cura, as pessoas vão receber. Não é porque você é bom, é porque Jesus está em você. Glória a Deus. Então, quando nós estamos na caminhada, Deus sempre vai agir. Então, você que está em casa, nós já estamos chegando aqui, né, perto do horário, já foi quase 1 hora que nós estamos aqui, passa muito rápido. Mas nós vamos chamar a missionária com certeza para que ela possa vir mais vezes, né? Para que ela possa vir bater um papo de Bíblia. Mas nós estamos chegando, né, nesse momento final. Eu gostaria de convidar você agora, neste momento, nós vamos fazer uma oração. Para você aí se aproximar da sua família, né? Você que está assistindo na sua família, você que está assistindo no seu local de trabalho, chama os seus amigos, vamos orar neste momento. A oração é extremamente importante para que nós possamos manter a nossa comunhão com Deus. Nós vamos fazer aqui 3 orações específicas. Eu vou pedir a Sara para que possa estar orando a favor da família, né, intercedendo para que Deus possa libertar. Nada mais justo, né, já que ela tem esse testemunho tão lindo do que Deus fez na sua casa, na sua vida. E eu quero falar para você, o Deus que realizou esse milagre na vida da Sara, ele está aqui. E ele realiza também na sua vida. É só você buscar. Maravilha, glória a Deus. Para Sara foi algum tempo na família dela. Mas para você pode ser instantâneo. Aleluia. Teve pessoas que demoraram um tempo para receber o milagre de Deus, mas teve outras que receberam no mesmo dia, na mesma hora. Porque Deus trata com pessoas de forma diferente. Às vezes, talvez hoje Deus quer fazer esse milagre na sua vida hoje, através dessa oração que a Sara vai fazer. O Everton vai estar fazendo uma oração, né? Vida financeira. Por que isso, pastor? Quando o diabo bateu em Jó, ele bateu aonde? Saúde, família e na finança. E eu pergunto, o diabo mudou? Não. Quais são as áreas que mais ele ataca? São essas ainda hoje. Tem um casal lá que o marido e a esposa estão desempregados. 3 meses. Você vai ver se eles não vão começar a brigar, a ter discussão. Falta de dinheiro gera discussão, seu pastor. Quantas vezes veio pessoas no gabinete falar comigo? Porque tá difícil, que não sei o quê, não sei o quê. E a briga começa porque às vezes o camarada não tem equilíbrio emocional, a mulher não tem equilíbrio emocional. E aí começa a trazer comparação, mas fulano de tal. Aí entra o Egito na vida da pessoa, porque quando a gente não servia a Deus, a gente tinha dinheiro, a gente tinha casa, a gente tinha isso e tinha aquilo. Então, é muito importante essas áreas, por isso que nós estamos sempre orando nos nossos episódios por essas áreas. Todas as áreas da nossa vida são importantes a gente orar, a gente está falando com Deus, a gente está buscando a orientação do Senhor. Mas nesse primeiro momento nós vamos botar por conta dessa necessidade que nós enxergamos. Então, a missionária vai estar orando pela família, o Everton pela finança, e eu vou estar orando pela saúde, para que Deus possa liberar cura para vidas. Então eu vou começar, amém? E a Sara termina com a oração. Vamos orar? Então, coloque você que está enfermo, coloque aí agora, próximo da televisão, enche um copo com água. Pastor, isso não resolve. Uma irmã da minha igreja, ela estava com mioma, com 2 mioma desse tamanho no útero. Só que ela não podia operar porque, por conta desse mioma, ela tinha uma grave anemia. E ela chega ao médico praticamente sem sangue. O médico falou assim, vai morrer, não tem sangue no corpo, vai morrer. Só que eu
e o diácono Domício, 7 dias de oração no monte, enchendo o litro d'água, que ela não podia orar, entregando ela bebendo. E ela com um litro de água, né, ali bebendo, aí a médica falou assim, você tá bem, minha filha? Ela, eu tô bem, porque os seus exames não mostram que você tá bem. Não, eu tô bem. A médica foi embora, trocou de plantão e falou assim, olha, essa menina não passa de hoje. Chegou no outro dia, ela lá, e aí, doutor? Não, agora a gente vai olhar os seus exames pra gente ver se a gente consegue fazer uma transfusão de sangue pra gente operar você o mais rápido possível, porque o seu caso é sério. Quando ela olha, fala assim, essa menina tá viva ainda com essa quantidade de sangue, vamos botar sangue nela. Aí foi, deram sangue pra ela, falou assim, olha, vamos fazer um exame pra ver como é que tá esse mioma. Ela falou, tudo bem. Mas você tá bem? E ela, tô, doutora. Ela falou assim, era pra você estar morta. Você não tem sangue no seu corpo. A gente vai colocar, né, fazer a transfusão de sangue pra você, porque senão você vai morrer. Ela falou, doutor, ontem eu só tava com uma dor de cabeça bem de leve, mas hoje eu tô bem. Fizeram um exame. O mioma tinha expelido do útero. Glória a Deus. Meu Deus. Aí ela falou assim, olha, eu nunca vi isso na minha vida, a médica falando pra ela. Eu nunca vi isso na minha vida. O mioma foi expelido. Glória a Deus. Nós vamos te dar aqui uma medicação pra você expelir como se fosse uma gravidez. Porque aí daqui você não vai precisar operar, você vai embora. No outro dia ela tava em casa. Amém. Curada. Glória a Deus. Então, isso é a fé. Ela não podia ir, a gente orou, consagrou a água. Ela bebeu a água e o Senhor curou ela. Então, coloque aí, creia no milagre, porque quem faz o milagre é Deus. Amém. Tá bom? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos agora, Senhor, pelas pessoas que estão em casa, estão passando por um momento de enfermidade, um momento difícil, um momento de muita dor. E desde já, Senhor Jesus, faz um milagre, porque só o Senhor pode fazer um milagre. Só o Senhor tem o poder. Oh, Deus. Talvez essa pessoa que vai ouvir e acreditou nessa palavra, acreditou, né, na palavra que nós trouxemos aqui, que o Teu Espírito Santo nos conduziu, e que o Senhor possa gerar fé no coração dessa vida e essa pessoa ser impactada. Eu creio, Senhor, porque eu já vivenciei muitos milagres e isso me credencia a crer que o Senhor está comigo, que o Senhor faz, que o Senhor é o Todo-Poderoso, e é por isso que nesse momento eu oro para que o Senhor venha intervir, meu Deus, na vida dessa mulher que está com câncer, na vida desse homem que foi desenganado pela medicina e a medicina falou, não tem jeito, mas ainda bem que a última palavra vem do céu, a última palavra vem do Senhor, e o Senhor está liberando um milagre agora para este homem, para essa mulher, para esse jovem que falaram que não tem mais jeito, mas o Senhor dá jeito, porque a última palavra é do Senhor. Por isso, meu Deus, eu oro juntamente com os meus irmãos que aqui estão, para que o Senhor libere a cura neste momento, Senhor. Uma palavra, Senhor, suficiente para esse homem levantar da cama, para esse homem sair desse estado, Senhor, que ele está. Que as pessoas já disseram, não tem jeito, vai morrer, o câncer vai matar ele, mas a última palavra é do Senhor. Eu creio. Toda enfermidade, Aleluia. Eu repreendo agora, no nome de Jesus, Jesus. seja curado, seja abençoado. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu continuo essa oração Aleluia. nesse propósito agora, Deus, falando sobre finança. Ah, Senhor, é uma área que tantas pessoas têm sofrido. Sim, Deus. Mas nós oramos a Ti agora, Sim, crendo no milagre, Amém. crendo na resposta. Sim, Dá uma estratégia para essa pessoa. Oh, Dá Senhor, ó Deus, janelas um direcionamento para essa pessoa. Essa pessoa não pode, ó Pai, mais viver assim. Sim. Dá a ela, ó Deus, uma estratégia, Nós oramos, ó Pai. uma ideia que mude esse cenário Senhor, que ela está essa enfrentando. Teu filho e tua filha pai de não vai família, cair Senhor, nas vai mãos, ó desesperar. Deus, de pessoas que não devem, Pai. Sim. Não, Senhor. Ele está recorrendo ao recurso Só o que Senhor os pode céus prover têm. de novo. É a oração. Eu Nós creio, clamamos meu a Deus. Ti, nós cremos no Aleluia. milagre. Tira esse cenário, ó Pai, de miséria,
esse cenário de derrota, esse cenário, ó Pai, de aflição, e essa guerra que está acontecendo nessa casa, por causa dessa área, Pai, financeira, nós repreendemos agora. Ah, Deus, vira essa situação, vira esse cativeiro, honra o nome do Senhor na vida desta pessoa, nesta área financeira. Nós clamamos a Ti, nós estamos, ó Pai, executando aquilo que nós conversamos aqui neste momento, falando sobre oração, ó Deus, e os recursos da terra podem estar esgotados na vida dessa pessoa, mas os recursos dos céus não. Ah, Senhor, entra neste cenário. Essa pessoa que está gastando dinheiro naquilo que não é pão, essa pessoa que está recorrendo, ó Deus, a jogatinas, essa pessoa que está recorrendo, ó Pai, a agiotas, essa pessoa que está gastando o salário da família, essa pessoa que trabalha o mês inteiro e não consegue ter uma vida de qualidade, ter uma vida, ó Pai, ó Deus, de conforto. Ó Deus, talvez essa pessoa trabalhou tanto, estudou tanto, Pai, mas ele não está conseguindo, Senhor, administrar os recursos que ele tem nas mãos. Ou talvez essa pessoa ganha muito recurso, mas ele não consegue ter um propósito com esse recurso. Ele não consegue investir na vida da família, na vida dos filhos, da esposa, do marido, não consegue investir na tua obra. Dê a ele um direcionamento, dê a esse empresário, esse empreendedor, um propósito, um motivo para esse recurso estar nas mãos dele, Pai. É o que nós clamamos a Ti, em o nome de Jesus. Oh Deus, nesse mesmo propósito, Pai, em que nós estamos aqui clamando ao Senhor, eu quero interceder nessa noite, Deus, em favor das famílias. Oh Deus, não há ninguém mais interessado, Deus, na felicidade da nossa família do que o Senhor. Por isso, Deus, eu intercedo agora. Oh Deus, essa pessoa que está agora no seu lar, talvez, Senhor Deus, passando por uma dificuldade, passando por uma crise, mas Deus, o Senhor neste momento pode atuar, e eu creio que o Senhor está agindo. Senhor Deus, vá de encontro agora ao coração desse pai, ao coração desse filho, ao coração desta mulher. Senhor Deus, restaura a aliança, restaura casamentos, restaura, Deus, a comunhão, Deus, na família. Senhor Deus, eu oro porque eu creio, Deus, que o Senhor é o Deus que age, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que paralisa os nossos adversários aonde eles estão agora. Senhor Deus, eu não sei se o ataque é externo, se a ameaça, Deus, vem de dentro, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Visita agora, Deus, essa casa, visita agora este quarto, visita agora essa cozinha, visita agora, Deus, essa área externa. Se porventura, Deus, há alguma ação demoníaca, alguma ação, Deus, do nosso adversário, nós repreendemos na autoridade que há no Teu nome. Senhor Deus, toda seta maligna, toda palavra contrária de maldição lançada, Senhor Deus, contra essa casa, contra essa família, na autoridade que há no Teu nome agora, Deus, nós quebramos, Senhor Deus, nós rejeitamos, porque nós cremos, Deus, que a palavra que vai prevalecer sobre a nossa família, sobre a nossa casa, é a palavra do Senhor. Eu oro, Deus, para que o vício não prevaleça, assim como o Senhor fez na minha casa, assim como o Senhor fez na minha família, assim como o Senhor fez na minha vida. Senhor Deus, alcance agora essa vida, alcance agora essa família, com cura, com milagre. Deus, eu oro por eles, eu oro por esses que estão aqui comigo agora. Visita a casa, visita o lar, visita os filhos. Oh Deus, não há como, Senhor Deus, falar contigo e não sentirmos a Tua presença neste lugar. Supra as necessidades em glória por Cristo, que a Tua presença, Deus, encha esse lar. Senhor Deus, que a Tua presença, Deus, encha essa casa com alegria, com paz, que os Teus filhos, Deus, possam testemunhar que neste dia, Senhor Deus, o Senhor fez grandes coisas. Eu oro, Deus, abençoa a minha casa, abençoa a casa dos Seus filhos e a casa, Deus, desse filho que está agora ouvindo a minha voz, que eles possam ser impactados pela Tua presença. Assim eu oro, Deus, confiando, Deus, no poder que há no Teu nome, no poder que há na Tua palavra, Deus, em o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida através dessas orações. Eu tenho certeza que Deus vai mover uma dessas áreas da sua vida, então toma posse.
Quero aqui agradecer, missionária Sara. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que você vive um tempo, né, de glórias, de muitas bênçãos sobre a sua vida. Que 2024 o Senhor te surpreenda. Amém. Que aquilo que Ele vem te prometendo, 2024 venha ser o ano da virada. Venha ser o ano que o Senhor possa te levar. Amém. Então toma posse em nome de Jesus. Meu amigo, Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém? Toda terça-feira às 19 horas. Isso aqui, não tem como você ver. Eu tô todo arrepiado aqui, ó. Ó, Não, tô todo arrepiado. a atmosfera aqui tá muito Não forte. tem como você não ser impactado. Então, compartilha esse vídeo. Vai lá. Aperta lá o sininho, né? Porque você compartilhar, você curtir, o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante para mais gente e vai entregar. E eu tenho certeza que você pode nos ajudar nessa missão. E é claro, começa a compartilhar aqui, começa a conversar aqui, que nós vamos chamar você aqui para bater um papo de Bíblia, Se né? inscreve no canal. Se inscreve, ó, se for inscrito e colocar lá, eu quero participar do Papo de Bíblia, nós vamos convidar você para estar aqui. Mas nós vamos fazer isso daqui, ô Everton, quando a gente bater 100 inscritos no canal. Tá bom, Sara? Vai demorar, não. Vai ser rapidinho, já tem 20. Amém. Até hoje eu tava olhando à tarde, a gente começou ontem, já tem 20. Quando bater 100, pastor Daniel, bateu 100, nós vamos trazer um convidado. Você que tá nos seguindo, tá ligadinho aqui, que se identifica com esse momento, nós vamos trazer você. E aí eu tenho certeza que vai ser espetacular, tá bom? Maravilha. Então, queridos, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Até mais um Papo de Bíblia. Maravilha. Palavra do céu vem pra você, pra sua casa. Deus abençoe, Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Sara, Deus abençoe. Poxa, que prazer ter você aqui. Glória a Deus. Você, sua casa, nós abençoamos. Foi enriquecedor, né, pastor? Esse momento aqui. Estamos gratos e já deixamos o convite pro próximo, tá? Amém. Eu que agradeço. Foi uma honra, né? Aprendi muito aqui com os irmãos também. E tô saindo daqui edificada. Muito obrigada. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Deus Tchau, abençoe. gente. Amém.